Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. O que vamos aprender? Então, na tela, nosso objeto de conhecimento, estudos textuais. Especificamente, vamos estudar os tipos de discurso. Discurso direto, discurso indireto e também discurso indireto livre. Certo? Então, esse é o nosso conteúdo e venham comigo. Convido vocês para iniciar esta aula assistindo a um vídeo que abordará uma situação que talvez seja muito comum no nosso cotidiano. Talvez, ou ela seja comum. O nome do vídeo é Fofoca, então vamos assistir ao nosso vídeo. Oi, amor. Quê? Minha filha fugiu? Meu Deus! Menino, você ouviu? Ei. O quê? O que foi? Tô falando contigo. O que foi? A filha da Maria fugiu. Meu Deus! Fala baixo. Quer que todo mundo escute? Fugiu com quem? Fugiu sozinha? Será que ela tava namorando e fugiu pra casar? A Maria já chamou a polícia? Meu Deus. Depois tu me chama de fofoqueira nessa fofoqueira. O que eu tô te falando foi o que eu ouvi. Ela tava aqui do meu lado e aí disse: o quê? Minha filha fugiu? Meu Deus! Não, sai. Gente, que absurdo! Só um minuto, Luiz. Tá bom. Ana, tu nem sabe. A Lourdes me disse que a filha da Maria fugiu. Menino, tu já tá espalhando. Espalhando não, tô contando pra minha esposa. Quando casamos foi na alegria, na tristeza e na fofoca também, né, amiga? Meu pai. Ei, a Maria tá voltando. Amor, vou precisar desligar, tá? Daqui a pouco eu retorno. Tchau. Ai, eu, hein? Maria, mano, tá tudo bem? Ouvi você falando que tinha acontecido alguma coisa com a tua filha. Sim. Ai, mano, foi só um susto. Encontraram ela na moita do quintal. Essa gata pega cada susto na gente. A Gata. A gata. O que vocês estavam pensando? A gente pensou que tinha acontecido alguma coisa com a tua filha mesmo, né? Eu estava até pensando que ela tivesse fugido com o namorado. Ai! É assim que começam as fofocas, né? Longe de mim falar mal da vida dos outros, meu Deus do céu. Eu não gosto de fofocas. Sei. Muito bem, então o nosso vídeo ele aborda exatamente uma situação em que nós temos aí os personagens fazendo comentários. Você percebeu que o conflito surge justamente quando a personagem recebe uma ligação e ela diz: minha filha sumiu. E aí você percebeu que no desenrolar desse conflito, dessa situação, os nossos personagens comentam toda a situação. E percebam que um passa a informação para o outro. E eu quero que vocês observem a forma como essa informação é passada, ok? Então, observem aqui, pessoal. No primeiro momento, a nossa personagem, a Maria, atendeu o telefone e ela diz: o quê? Minha filha sumiu, minha filha fugiu, na realidade. O quê? Minha filha fugiu? Meu Deus! Certo? Foi exatamente isso que ela falou. E aí você percebeu que a outra personagem, a Lourdes, ela reproduz o que foi dito. Ela chama a atenção do seu colega e ela diz: ela estava aqui do meu lado e disse: o quê? Minha filha fugiu? Meu Deus! E percebam que ela reproduz exatamente o que a Maria falou, ok? Num segundo momento, já no desenrolar da situação, o nosso personagem pega e liga para a esposa para passar a informação. Então ele até afirma, foi na alegria, na tristeza e na fofoca também que eles foram unidos ali em matrimônio. E observem que ele diz: olha só, a Lourdes me disse que a filha da Maria
fugiu. Observem que ele está reproduzindo exatamente o que a Lourdes falou. Agora, percebam aqui que na forma como cada um passou essa informação, nós temos um tipo de discurso diferente, ok? Observem que a informação principal foi a fuga da filha da Maria, certo? E observem que a Lourdes, quando foi reproduzir a informação para o seu colega de trabalho, ela narrou o fato, ela estava aqui do meu lado e disse. E aí ela reproduz exatamente o que foi dito pela Maria. O quê? Minha filha fugiu? Meu Deus, ela falou exatamente as mesmas palavras que a Maria falou. Já no momento em que a informação foi passada para a esposa do colega, certo? Observem que ele reproduz a fala de uma maneira diferente. Ele não reproduziu exatamente o que foi dito pela Maria. Ele falou de forma geral, utilizando as suas palavras. A informação ele passou desta forma. A Lourdes me disse que a filha da Maria fugiu. Ok? Então, ele informou que essa informação aqui foi dada por outra pessoa, pela colega de trabalho, pela Maria, e informou o fato em si. Observe que são duas formas de transmitir a informação. E nós temos aqui dois tipos de discursos diferentes. O discurso direto e o discurso indireto. Vamos compreender esses discursos? Então, venham comigo. Colocando aí o nosso texto, começamos pelo discurso direto. No discurso direto, o narrador dá uma pausa na sua narração, no seu contar dos fatos, e passa a citar fielmente a fala do personagem. Então, quando a Maria reproduz o que a Ana falou, falando exatamente as mesmas palavras, dizendo aquilo que ela disse, ela fez uso do discurso direto. E esse tipo de discurso possui marcas que são bem características dele. Então, quais são essas marcas? Quais são as características? Vamos lá ao nosso texto. As características do discurso direto. Verbos da categoria dicente, certo? Que são exatamente aqueles verbos que deixam para a gente a ideia de que algo vai ser falado, certo? Quais são esses verbos? O verbo falar, o verbo responder, certo? O verbo perguntar também. A Maria falou, o fulano disse, ele perguntou. Observe que toda vez que eu utilizo esses verbos, eu sempre deixo uma informação, aí sempre fica a ideia de que algo será dito depois, ok? Sinais de pontuação também são importantes e marcam esse discurso. Quais são? Travessão, exclamação, interrogação, 2 pontos e as aspas também marcando exatamente o que foi dito. As aspas, elas são bem importantes aqui, ok? Os mais comuns que nós vamos ter neste tipo de discurso, no uso, é o travessão e as aspas, ok, gente? Também é importante a inserção do discurso no meio do texto, ok? Também pode ocorrer, não necessariamente numa linha isolada. Quando a gente fala isso, pensando em textos narrativos, geralmente nós temos um parágrafo e o parágrafo finaliza com o verbo dicente. A Maria disse, 2 pontos. E no outro parágrafo, com travessão, certo? Iniciando já um novo parágrafo com esse travessão, nós temos o que o personagem fala, ok? Isso é o discurso direto. O narrador para de fazer a sua narração e dá voz para o personagem, ok? Esse tipo de discurso está presente em textos narrativos. E, como nós estamos estudando o modernismo brasileiro, vamos observar como ele se manifestou nas obras modernistas, nos textos dos nossos autores modernistas. Então, vamos fazer o resgate aí da obra Macunaíma, um trecho dessa obra. E leiam comigo. Macunaíma assustou o deserto e sentiu que ia chorar. Mas não tinha ninguém por ali. Não chorou, não. Criou coragem e botou o pé na estrada, tremelicando com as perninhas de arco. Vagabundou de del em del semana, até que topou com o Currupira, moqueando carne, acompanhado do cachorro dele, Papamel. E o Currupira vive no grelo do tucuzeiro e pede fumo pra gente. Macunaíma falou: meu avô dá carne para mim comer?
Sim, Curupira fez. Cortou carne da perna, moqueou e deu para o menino, perguntando: o que você está fazendo na capoeira, rapaz? Passeando. Não diga. Pois é, passeando. Macunaíma agradeceu e pediu para o Curupira ensinar o caminho para o Mocambo dos Tapanhumas. O Curupira estava querendo, mas era comer o herói. Ensinou o falso. Tu vai por aqui, menino homem, vai por ali, vai por aqui, passa pela frente daquele pau, quebra a mão esquerda, vira e volta por debaixo dos seus uairiquinizeis. Macunaíma, por fazer a volta, porém chegado na frente do pau, coçou a perninha e murmurou: ai, que preguiça! E seguiu direto. O Curupira esperou bastante, porém Curumim não chegava, pois então o monstro amontou no veado, que é o cavalo dele, fincou o pé redondo na virilha do corredor e lá se foi gritando: carne de minha perna, carne de minha perna. Lá de dentro da barriga do herói, a carne respondeu: que foi? Macunaíma apertou o passo e entrou correndo na caatinga. Porém, o Curupira corria mais que ele, e o menino, isso vinha que vinha, acochado pelo outro. Carne de minha perna, carne de minha perna. A carne secundava: o que foi? O piá estava desesperado. Era dia do casamento da raposa e a velha veio a sol, relampeava nas gotinhas de chuva, debulhando luz feito milho. Macunaíma chegou perto de uma poça, bebeu água de lama e vomitou a carne. Carne de minha perna, carne de minha perna, que o Curupira vinha gritando. Que foi? Secundou a carne já na poça. Macunaíma ganhou os bredos por outro lado e escapou. Então vemos aí um trecho em que Macunaíma encontra exatamente o Curupira, como está escrito aí no nosso texto. E observem que no folclore brasileiro, em algumas vertentes, nós temos esse personagem como protetor da floresta, mas também como um ser místico que consome, que ataca os seres humanos. E observem que o Macunaíma, ele, ao encontrar, pede alimento. E o Curupira oferece um pedaço de carne, até um pedaço de carne da sua perna, e é esse pedaço de carne que ele utiliza para encontrar o nosso herói. E observe que o nosso herói se desespera, tentando fugir. Macunaíma era tão ingênuo, tão preguiçoso, que no caminho que o Curupira ensinou, ele ficou cansado e resolveu ir por outro lado, que ele achou que seria mais curto e mais fácil para chegar até o seu local. E observem que o nosso personagem foi perseguido pelo Curupira e acabou se livrando lá da situação, se salvou, certo? Agora, observem também que nós temos o uso do discurso direto exatamente nesse trecho para tornar o nosso texto exatamente esta obra, uma obra que nós temos aí do modernismo brasileiro, com uma ideia de agilidade. Você observa que o discurso direto se manifesta e traz agilidade ao texto, ao fato em que o nosso personagem está fugindo de uma ameaça, certo? Está em fuga, e observem as marcas que temos nesse texto que marcam exatamente esse discurso direto. Então vamos ao início do nosso texto, lá nas primeiras frases, nos primeiros parágrafos, e observem que nós temos o discurso direto já aí neste início. Nesse trecho, pessoal, percebam a narração, ok? Nós temos aqui o narrador, e esse narrador faz todo esse enunciado aqui para contextualizar, e em determinado momento já nesta última oração aqui, destacando para vocês, olha só, Macunaíma falou. Essa é a última oração, essa é a última fala do nosso narrador. E observem que ele faz uso de um verbo, esse verbo da categoria de sende, olha só. Falou. Em sequência ao verbo,
esse que aparece, perceba que o parágrafo terminou aqui, com os 2 pontos, certo? Isso já dá ideia, já dá indício de que será acrescentada aí uma fala, e uma fala literal do nosso personagem. É o personagem que está falando agora, na sequência. Não é mais o narrador. Então percebo que no discurso direto, o narrador interrompe a sua narração para que o personagem fale, para que o personagem, com as suas palavras, diga o que aconteceu, fale os eventos, ok? E observem que na sequência, logo após o verbo, que eu já destaquei para vocês, falou, temos a fala de Macunaíma. Meu avô dá caça para mim comer, olha só. Mais uma vez destacando aqui, essa linguagem é coloquial, para mim comer, pelas regras gramaticais, mim não poderia ser utilizado, né? Nós deveríamos ter aí da caça, você pode me dar caça para eu comer, seria a forma de acordo com a gramática normativa. Mas sabemos que o modernista, ou seja, os autores modernistas utilizam a linguagem coloquial para trazer essa identidade, para criar algo que seja genuinamente nosso na nossa literatura. E observem aqui, pessoal, nessa fala de Macunaíma, meu avô dá caça para mim comer, observem o enunciado introduzido aqui pelo travessão, já indicando fala do personagem, observem o sinal de interrogação também, ok? E no desenvolvimento dessa parte aqui, você observa o diálogo. Macunaíma pede comida, na sequência, o Currupira fala. Olha só. Sim, Currupira faz. Mais uma vez, olha os sinais, as marcas, travessão, ok? Ponto. E o narrador, mais uma vez, inicia a sua narração. Cortou a carne da perna, moqueou, ou seja, cortou em pedaços, certo? E deu para o menino perguntando. Mais uma vez, verbo de sende presente aqui, olha só. Já vimos aqui, falou, certo? Agora, perguntando. Observem esta forma na sequência 2 pontos, ok? E, mais uma vez, o narrador interrompe a sua narração e o personagem começa a falar. O que você está fazendo na capoeira, rapaz? O Currupira pergunta, né? Observem, travessão. E o texto se desenvolve desta forma, ok? Nesta construção. E observem que essa construção, a todo momento, verbo de sende, certo? Nós temos aí exatamente os travessões, olha só, ponto de interrogação, presente também no texto. Ok? Os verbos de sende, olha só. Coçou a perninha e murmurou. Olha só, mais uma vez, murmurou. O que foi murmurado? Temos sempre essa ideia. E o discurso direto traz agilidade ao nosso texto, à construção do nosso texto. Ok? Então, você pode observar as marcas, como a gente viu, na sequência. Já que vimos aí o discurso direto, vimos as marcas que ele traz para a construção do texto, certo? A agilidade que ele traz também quando ele é empregado, como a gente pode ver aí no texto, na obra de Macunaíma. Vamos estudar o discurso indireto, colocando aí o nosso conceito. Olha só, o discurso indireto, gente, nesse tipo de discurso, o narrador reproduz a fala do personagem mediante o atributo de suas próprias palavras. Ou seja, o narrador conta, fala, diz o que o personagem falou. Ok? Ele não abre espaço para o personagem falar, mas ele reproduz com as suas palavras o que o personagem disse. Quais são as marcas linguísticas? Colocando aí para vocês, olha só. Nós vamos ter, geralmente, um discurso narrado em terceira pessoa, certo? E verbos de sende também dessa categoria vão aparecer, mas um elemento importante, a conjunção, que essa conjunção aqui, ela aparece nesse tipo de discurso, ok? Verbo de sende mais a conjunção, além de uma narração em terceira pessoa. Vamos ao exemplo, mais uma vez com um trecho da obra Macunaíma. Quando os manos chegaram da pesca, Macunaíma falou para eles. E andando por um caminho, negaceando um catingueiro e vai, presenciei um friume no costado. Botei a mão e saiu uma lacraia mansa que me falou toda a verdade. Então Macunaíma contou o paradeiro da Murequitã e disse para os manos que,
estava disposto a ir em São Paulo procurar esse tal Venceslau Pietro Pietra e retomar o Tembetá roubado, ok? Então observem que nesse texto aqui, nesse trecho da obra, nós temos discurso direto, mais uma vez relembrando aqui, olha a narração, ok? Então perceba que Macunaíma, aqui o narrador desse trecho de Macunaíma, finaliza sua fala aqui, Macunaíma falou para eles, olha o verbo dicente, ok? Travessão iniciando no outro parágrafo e a fala do personagem. Já nessa parte mais aqui abaixo, observem aqui, gente. Então Macunaíma contou, olha só, o paradeiro da Muiraquetã e disse para os manos que, olha só, olha só o verbo, perceba que este verbo está na terceira pessoa, certo? Isso é importante. Terceira pessoa. Observem também que nós temos esse verbo associado à conjunção que, olha só, disse para os manos que estava disposto a ir em São Paulo procurar esse tal de Venceslau Pietro e Pietra e retomar o Tembetá roubado. Observem que todo esse enunciado, gente, destacando aqui nessa parte final, é discurso indireto, ok? Observem que é o narrador contando para a gente aquilo que foi dito pelo Macunaíma. Não é o Macunaíma que está falando, mas o narrador. Observem que esse tipo de discurso indireto aí, ele é utilizado exatamente para evidenciar o que o personagem disse. Pode ser até um texto que o narrador se sobressai aí neste momento, ok? Então observem, discurso direto, o narrador para sua narração, para de falar, para de narrar, para o personagem falar. Discurso indireto, o narrador reproduz, diz o que o personagem falou com as palavras dele, ok? Agora existe um outro tipo de discurso também que será bastante trabalhado aqui nas nossas aulas, que será o discurso indireto livre, e ele aparece também nas obras modernistas. É um discurso que nós podemos dizer que tem uma mistura tanto do direto quanto do indireto, e ele é chamado assim indireto livre. Observe que no discurso indireto livre há a fusão do discurso direto e discurso indireto. Não existem marcas que mostrem a mudança do discurso. Como você pode perceber, no discurso direto, o narrador ele faz uso ali de um verbo dicente, de 2 pontos, tem o travessão no outro parágrafo, ou de repente as aspas podem ser sinalizadas, utilizadas para evidenciar a fala do personagem. Fica bem claro quando o narrador está falando e quando o personagem está falando. Quando nós temos o discurso indireto, o narrador também tem as marcas ali para evidenciar de que ele está falando algo que outra pessoa falou. O verbo dicende, mais a conjunção que, certo? Então essas marcas aí deixam bem claro para a gente o momento, ou seja, o que é fala do narrador, certo? E o que é fala do personagem. Já no discurso indireto livre, não, esses dois discursos se misturam, gente. Por isso, as falas do personagem, do narrador, que sabe tudo o que passa no pensamento dos personagens, isso é importante também com relação ao tipo de narrador que faz uso desse discurso, elas podem ser confundidas. Então, no discurso indireto livre, vamos ter um narrador, certo? Que conhece profundamente a história, conhece profundamente o personagem, conhece de forma tão profunda o personagem que ele sabe o que o personagem pensa. Ele vai misturar a narração dele com os pensamentos do personagem. Esse tipo de discurso permitem que a gente mergulhe num personagem, consiga acessar os pensamentos mais íntimos dele, certo? E é um discurso presente em textos no modernismo também. Características, vamos colocando aí para vocês. Olha só. Nós vamos ter uma liberdade sintática grande nesse tipo de discurso, ok? Muitas vezes nós vamos ter palavras, enunciados, frases, orações que se quebram no percurso, ou seja, na escrita, certo? Que não tem complemento, e isso tem uma intenção também, para indicar de repente que o personagem ali hesitou em falar algo, ou então se perdeu, se confundiu.
Então percebo que essa liberdade sintática ela está presente. E a aderência do narrador ao personagem. Então percebo que o personagem e narrador, eles estão muito próximos. Então nós vamos ter um narrador que, por ser tão íntimo, tão próximo do personagem, por conseguir mergulhar profundamente nos pensamentos dele, acaba muitas vezes confundindo ali suas falas com as falas do personagem. Então, para que a gente possa ter um exemplo desse tipo de discurso, vamos analisar um texto, um trecho de uma obra, a obra Vidas Secas, certo? Que é uma obra de um autor modernista também, ok? Percebam que esse autor aí, ele é um autor que pertence à segunda fase do modernismo. Vamos estudar ele um pouquinho mais adiante, que é Graciliano Ramos. Mas, para que a gente possa ter compreensão do discurso indireto, leiam comigo esse trecho do personagem Fabiano, de Vidas Secas. Ele é um vaqueiro, e para que a gente possa entender esse trecho, Fabiano é um vaqueiro muito humilde, que tem dificuldade com as palavras. Voltando aqui comigo, antes da leitura. Ele tem dificuldade com as palavras, ele tem dificuldade em utilizar a linguagem. Ele admira as pessoas, como o seu Tomás da Bolandeira, que consegue se expressar em público. Fabiano não, Fabiano é um matuto, é uma pessoa que não consegue se expressar em público, é uma pessoa de escolaridade baixa, e isso acaba trazendo dificuldades para ele também, principalmente a questão financeira, e ele vive ali em um ambiente do sertão que é assolado por uma seca severa, ele e a sua família. E, claro, por ser uma pessoa humilde, por não conseguir se comunicar muito bem, ele acaba sendo explorado e sofre diversas injustiças ao longo da história. Uma dessas injustiças ocorreu com o encontro desse personagem, Fabiano, com um soldado, o soldado amarelo, que acaba envolvendo o Fabiano ali num jogo de aposta. Fabiano perde dinheiro, deixa o local, o soldado fica bravo com ele porque ele abandonou o jogo, e ao simples falar, né, de um xingamento que ele fez para o soldado, porque o soldado pisou no pé dele, o soldado mandou prender Fabiano e também ali acabou agredindo Fabiano. Então percebo que Fabiano sofreu uma grande injustiça. E depois de um tempo, Fabiano encontra esse mesmo soldado, só que devido à situação da miséria, devido à seca avassaladora daquele período, o soldado estava sozinho, já não tinha os outros policiais com eles e estava debilitado também, magro, já não parecia aquele mesmo soldado do primeiro encontro. E observem o que o nosso narrador, o que a história traz a respeito desse encontro de Fabiano com o soldado amarelo da segunda vez. Observem o nosso texto. Olha só. Fabiano pregou nele os olhos ensanguentados. Meteu o facão na bainha. Podia matá-lo com as unhas. Lembrou-se da surra que levara e da noite passada na cadeia. Sim, senhor. Aquilo ganhava dinheiro para maltratar as criaturas inofensivas. Estava certo? O rosto de Fabiano contraía-se medonho, mais feio que focinho. Hein? Estava certo? Bulir com as pessoas que não fazem mal a ninguém? Por quê? Sufocava-se, as rugas da testa aprofundavam-se, os pequenos olhos azuis abriram-se demais, numa interrogação dolorosa. Observem que nesse trecho aqui, pessoal, Fabiano se depara com um soldado, certo? Aquele soldado que cometeu uma injustiça com ele, e observem que o narrador conta exatamente o que aconteceu. Nesse trecho aqui, a gente percebe a fala do narrador. Olha só, Fabiano pregou nele os olhos ensanguentados. Observem, ensanguentados, ele estava com raiva, lembrou do que tinha acontecido. Meteu o facão na bainha, podia matá-lo com as unhas. Olha só, lembrou-se da surra que levara na cadeia e da noite passada lá, certo? Observem que aqui é a fala do narrador. Mas observem que a fala do narrador, ela para nesse momento. E esse trecho destacado aqui em azul já não faz parte da fala do narrador. Observem que, na realidade, é o narrador contando para a gente, mas observe que isso daqui é o que se está passando nos pensamentos de Fabiano. Olha só, sim, senhor, aquilo ganhava dinheiro
para maltratar as criaturas inofensivas? Estava certo? Observem a fala do narrador e a fala do personagem, que eu destaquei aí em verde, se misturando. O mesmo ocorre nesse outro trecho aqui. Olha só. Estava certo bulir com as pessoas que não fazem mal a ninguém? Por quê? Então a gente percebe claramente, pessoal, que se mistura nesse texto aí as falas do narrador e as falas do personagem Fabiano. Isso é o discurso indireto livre. Percebam que o discurso indireto livre revela para a gente o que está passando lá nos pensamentos de Fabiano. Esse narrador conhece o personagem de forma muito aprofundada, tanto que ele sabe o que o personagem está passando, ele sabe o que o personagem está sentindo naquele momento, ele sabe o que o personagem tem vontade de fazer. Então observe que esse tipo de discurso indireto livre revela para a gente exatamente isso. E ele será um discurso muito utilizado na próxima fase do modernismo brasileiro, ok? Ele já aparece aqui em alguns escritos do nosso modernismo na primeira fase, mas é um discurso que se manifesta com mais intensidade lá na segunda fase. Ok? Então, dito isto, finalizamos o nosso momento de aula aqui.